A gente sabe que esses grupos considerados grupos de risco, né, que são as crianças, os idosos, as gestantes e todos aqueles que, na verdade, têm alguma doença crônica, esses são os que mais sofrem com a gripe, né? Para você ter uma ideia, Fabiana, nos últimos anos, cerca de 80% dos óbitos por influenza, esse ano você já deu um número aí, acontecem em indivíduos pertencentes a esses grupos. Então, adultos saudáveis, quero me vacinar ou não, é uma questão ainda que você pode até discutir ou não a validade, eu não quero me infectar, não quero faltar no trabalho, na escola, mas esses grupos de risco hospitalizam, morrem, então precisamos vacinar essas pessoas, que são elas as grandes responsáveis por esses casos mais graves. Quer dizer, é uma preocupação importante do Ministério da Saúde ampliar, porque 13 milhões é bastante gente, né, bastante doutor? Gente, né? Infelizmente, a gente tem uma busca pela vacina muito veiculada à gravidade da temporada. Quando você tem como 2016, por exemplo, foi uma temporada muito importante, com muitos casos graves, um vírus mais agressivo, todos buscam a vacina, todos fazem fila. Quando o vírus não é tão agressivo, não que ele não traga tanto impacto, mas ele traz menos notícias, né? Menos se fala no vírus e mortes são anunciadas, as pessoas têm essa tendência de buscar menos a vacinação, o que é um grande equívoco, porque na verdade a doença é importante, especialmente nesses grupos prioritários. Eu acho que tem muita gente que pensa que tomar a vacina vai dar algum efeito colateral, ou fala isso, eu vou tomar a vacina, eu estava ótima, de repente eu fico doente. Isso pode acontecer? Esse talvez seja um dos maiores mitos que a gente tem em relação às vacinas, né? De gripe especialmente, que a vacina é capaz de causar doença. Isso não é possível. A vacina de influenza, de gripe, é uma vacina feita com vírus morto. O vírus é fracionado, ele é morto, ele é fragmentado, passa-se num detergente lavado, não há material vivo na vacina, não é capaz de causar doença em ninguém. Então essas coincidências da pessoa que toma vacina, pega um resfriado, uma amidalite, não é por conta da vacinação. Então a vacina é segura, a vacina é importante, é eficaz e especialmente é muito segura. Para quem não está no grupo de risco, pode tomar essa vacina também, doutor? Pode e deve, né? Porque as pessoas hoje que não pertencem a esses grupos de risco, apesar de o risco de adoecer de forma mais grave ser menor, ela também pode transmitir para sua família, transmitir para o seu pai, para uma criança, para um bebê, para os seus colegas de trabalho, faltar ao trabalho. Muitas vezes a gente sabe hoje que uma gripe numa filha, em média, perde 3 a 5 dias de trabalho. Verdade. Quando uma criança fica com influenza, os pais faltam 3 dias e meio a 4, o adulto. E muitas vezes não só ele não pode ir ao trabalho, porque muitas vezes ele transmite dentro do seu ambiente profissional. E é à toa que as empresas aí, muitas delas vacinam seus funcionários. É verdade. Com esse intuito de diminuir falta ao trabalho, diminuir aumentar, não cair a produtividade desse funcionário. Né? Falando sobre imunização, tem um outro assunto importante para a gente conversar com o Dr. Renato Kifuri. Aqui a Organização Pan-Americana de Saúde informou que uma criança venezuelana foi diagnosticada com o vírus da poliomielite. Por causa disso, o Ministério da Saúde aqui do Brasil solicitou aos estados e aos municípios que elevem as coberturas vacinais e intensifiquem as ações de vigilância da poliomielite. Dr. Renato Kifuri, a poliomielite estava erradicada na Venezuela? Qual que é o grande risco? Essa questão da migração? Na verdade, assim, o caso que esteve na Venezuela não foi o poliovírus, a poliomielite tradicional que a gente conhece. Foi a poliomielite causada pelo vírus da vacina. Então, a vacina, a vacina oral da Sabin, é uma vacina que contém o vírus da polio vivo. Vírus vivo da poliomielite. Então, em alguns casos, esse vírus que é enfraquecido, ele pode causar doença na comunidade. Isso só acontece se as pessoas não estiverem vacinadas. Então, esse é um risco que nós temos quando você tem um caso, um surto de poliomielite num país tão perto como o nosso, mesmo que seja esse polio, não o vírus selvagem, mas o vírus da vacina, ele tem o risco de causar epidemias e mais casos de paralisia, que são iguais às paralisias causadas pelo próprio vírus selvagem da poliomielite. E se a gente não tiver cobertura vacinal elevada na nossa população, a gente corre o risco de ver por essas migrações, como a gente viu com o sarampo, né? O sarampo os venezuelanos trouxeram para Roraima, agora estamos vendo no Amazonas, e com a poliomielite o mesmo pode acontecer. Só tem uma saída para isso, é vacinar todo mundo. 95% da população tem que estar vacinada, das crianças, contra a poliomielite. Eu estava lendo que no Brasil tem cerca de pouco mais de 70% de cobertura vacinal para poliomielite, é isso? Depende da região, nós não temos uma cobertura que nós chamamos de homogênea. Tem estados, tem municípios que estão muito bem, com 95%, 100% das crianças vacinadas, tem municípios com 50%, com 60%. Na média, nós estamos falando um pouco menos de 90% de cobertura no país como um todo, o que não é bom, né? A meta é 95%.
Então fica aí a dica, crianças, especialmente as famílias cujas mães precisam vacinar seus filhos, né? Manter a vacinação em dia, porque doenças que parecem que não tem mais, que não merecem nossa atenção, gravíssimo. Sarampo, coqueluche, difteria, poliomielite, paralisia infantil, muitas vezes sequelas para a vida toda. Doenças, hoje é inadmissível a gente ter crianças sequeladas por paralisia infantil, uma doença absolutamente prevenível pela vacinação. Num caso como esse, dessa doença específica da polio, como funciona o calendário de vacinação? É o ano inteiro? A partir de que idade você começa a vacinar as crianças? A criança deve ser vacinada já no primeiro ano de vida. São 3 doses no primeiro ano de vida, aos 2, 4 e 6 meses. Essa vacina de polio dada no primeiro ano de vida não é a gotinha oral, é uma polio hoje mais segura com vírus morto, chamada Salk. Então, 2, 4 e 6 recebe essa vacina. É injeção? É injeção. É uma injeção que faz aos 2, 4 e 6 meses, junto com outras vacinas também que são aplicadas nesse mesmo momento. Um primeiro reforço com 1 ano e 3 meses, um segundo reforço aos 4 anos de idade. Esse sim com a vacina oral Sabin, que é com a criança já está mais velhinha, uma vacina absolutamente segura para essa faixa etária. Depois disso já está protegido contra a doença? O resto da vida. O risco é, então, quando a gente pensa numa criança com esse problema, num país como a Venezuela, que está enfrentando graves problemas sociais, econômicos, migrando muito para o Brasil, entrando no Brasil, verdade. Qual que é o risco? É essa doença se espalhar? A doença se Ou espalhar. pegar em pessoas que não tomaram a vacina na infância? Exatamente. É isso? Pegar em crianças ainda não vacinadas. Tá. Ou que não estão com o seu calendário em dia. Então, essa criança da Venezuela... Se atrasou um pouquinho, aquele 1 ano e 3 meses não tomou nessa data? Não tomou o esquema no primeiro ano de vida. Essa criança da Venezuela, por exemplo, uma criança de 2 anos e meio, 2 anos e 10 meses, nunca recebeu uma vacina. Nenhuma vacina. Ou seja, ela é absolutamente suscetível a adquirir o pólio e agora tem uma circulação desse vírus lá. Então, se ela encontra um campo, né, com essas imigrações, um campo fértil, ou seja, gente não vacinada, o vírus pode acometer. Então, o segredo, a receita é vacinar no calendário certo, 2, 4 e 6 meses, não atrasar essas vacinas, que é fundamental para o controle e a erradicação da pólio, que a gente já está 28 anos sem pólio aqui no Brasil. 28 anos. É um número importante que a gente continue assim, né? Só para lembrar quem está em casa, a campanha deste ano, segundo o Ministério da Saúde, é do dia 6 a 24 de agosto. Mas é claro que se você tem uma criança desprotegida, procura um médico, um pediatra, um posto de saúde, claro, né, doutor? É verdade, a campanha é de multivacinação. Aqui na campanha que nós vamos fazer em agosto é para todas as vacinas. Tá. Então, mas a gente não deve esperar a campanha para colocar a vacinação em dia. Então, se você tem um filho que já está com 2, com 3, com 4 meses, vacine. Vacine no momento correto, porque só assim a gente vai garantir a prevenção dessas doenças. Então, vacinar no calendário. A campanha serve para a gente atualizar aquele que perdeu o seu prazo.